revisão judicial dos contratos, autonomia da vontade e teoria da imprevisão, tema do Academia desta semana. Bem, eu passo agora a palavra ao professor Silvio de Salvo Venosa para as primeiras considerações. Professor. Muito obrigado, meus caros colegas, meu caríssimo professor Otávio. Seu livro me é muito caro, principalmente porque eu tive a honra de fazer a apresentação e num tema que é árduo, por demais árduo, principalmente na aplicação jurisprudencial. Mas eu gostaria de trazer aqui dois fatores que eu creio estão bem próprios e propícios para uma discussão. O Código Civil 2002 trouxe uma série enorme, não inventou isso, não é novidade no direito brasileiro, mas trouxe uma série enorme das chamadas cláusulas abertas, aquelas que atribuem a faculdade ao julgador em decidir no aqui e agora, de acordo com as necessidades de momento, as necessidades cronológicas e geográficas. Nem sempre o mesmo contrato no sul do país terá a mesma interpretação no norte do país. O contrato que se interpreta hoje não se interpretaria certamente da mesma forma há 10 anos atrás e não vai ser interpretado assim há 10 anos à frente. Qual o relacionamento que nós poderíamos fazer, talvez de compreensão ou de paralelismo entre a função social dos contratos, que talvez seja a cláusula aberta mais significativa do Código, a função social dos contratos e a revisão judicial? Nós estaríamos dentro da mesma seara ou estaríamos em searas paralelas? Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Professor, eu agradeço suas palavras. Com relação às cláusulas abertas, é muito interessante lembrar que, quando do projeto de Caio Mário da Silva Pereira, ele teve de ir ao Congresso Nacional justificar-se o porquê das cláusulas abertas. E ele, inclusive, fez referência a isso, dizendo que era uma forma de se evitar a intervenção judicial desmedida nos contratos. Veja que coisa paradoxal. E nós percebemos que no direito alemão, que é o direito das cláusulas abertas por experiência histórica, nós temos uma função específica das cláusulas. Tanto das cláusulas abertas no sentido lato, nós poderíamos chamá-las assim, quanto das cláusulas gerais e obviamente, os conceitos jurídicos indeterminados. Especificamente o Gutes Item, nos bons costumes, tem uma função que é permitir a filtragem da norma constitucional para o direito infraconstitucional. Naquilo que os alemães entendem hoje como a posição relativamente preponderante, que é a eficácia indireta dos direitos fundamentais às relações privadas. E não, como se diz aqui, a eficácia direta. A eficácia indireta, porque há uma porosidade através do Código Civil por meio da cláusula geral dos bons costumes. No caso do Brasil, nós tivemos um fenômeno muito interessante, que há um movimento dúplice. Há uma grande quantidade de cláusulas gerais e há uma tendência à aplicação direta nas relações privadas dos direitos fundamentais, o que gera uma determinada confusão, inclusive metodológica, na aplicação dessas normas do Código Civil pelos julgadores. Isso precisa ser resolvido pela doutrina. A função da doutrina é essa. Em relação à função social, talvez nós venhamos a enfrentar algo que ocorreu na Alemanha no começo do século XX, que foi uma disputa entre a cláusula geral dos bons costumes e a boa-fé objetiva. A boa-fé venceu porque os nazistas não queriam que os bons costumes prevalecessem na medida em que era uma cláusula com conteúdo espiritual muito grande. E no Brasil talvez nós tenhamos essa dificuldade agora, que é a utilização da função social e da boa-fé objetiva em paralelo na questão da revisão contratual. Para o nosso espectador, até agora existe uma noção de separação das duas cláusulas, a boa-fé e a função social, com alguma tendência a modificar na doutrina, mas que hoje é a seguinte: a boa-fé seria aplicada nas relações internas entre os contratantes, para regular a conduta deles, e a função social teria um efeito externo, da relação dos contratantes com outrem. Então, por exemplo, a figura dos contratos cativos, a possibilidade de contratação contra a minha própria vontade, para não discriminar determinada pessoa, como fornecedor de água, de gás, de telefone, eu não vou discriminar e, portanto, é um bem essencial, eu tenho que aceitar qualquer pessoa como contratante, ou a manutenção de
de estudantes, mesmo inadimplentes em sala de aula, seria um exemplo da função social aplicada aos contratos. Mas hoje em dia, até isso está sendo discutido. Há posições no sentido de que a função social se aplicaria até internamente entre os contratantes. Então, nós vivemos hoje uma situação em que a função social ela tem entrado na revisão contratual no seu elemento interno, algo que até pouco tempo atrás não era pensável. Mas há necessidade, já que isso não está sendo feito pela legislação, que a doutrina e a jurisprudência trabalhem juntas para criar balizas, para se evitar abusos, como aconteceu na França com a boa-fé, que é chamada em alguns acordos de maldita boa-fé, porque ela foi de tal modo massificada, de tal modo vulgarizada, que ela perdeu a sua importância prática como instrumento de transformação do mundo através do direito. Bem, eu passo agora a palavra ao professor do curso de Direito de Ciências Jurídicas do Instituto de Ensino Superior de Brasília, o ministro João Otávio de Noronha. É um prazer estar aqui na companhia do professor Silvio Venosa e aqui assistindo à exposição do professor Otávio Rodrigues, de que já conhecemos de muito tempo e somos grande admirador até pela sua atuação no passado como assessor no Superior Tribunal de Justiça. Hoje tem me preocupado muito nas relações contratuais, que nós falamos muito na teoria da boa-fé objetiva, mas sempre voltado ao lado do devedor. Nós entendemos, muitos pregam que a construção da teoria da boa-fé objetiva fora criada no nosso código, ou tem sido apresentada na nossa doutrina, como elemento de proteção do hipossuficiente, principalmente nas relações de consumo. O que não me parece uma verdade. Eu tenho dito reiteradamente, meus julgados, Superior Tribunal de Justiça, que a boa-fé objetiva, na realidade, é uma regra de conduta que permeia ambos os lados, ambos os polos da relação contratual, da relação obrigacional. O novo Código Civil, ele trouxe uma profunda alteração na sistemática das obrigações, embora alguns não tenham visualizado. O Código adotou uma sistematização da obrigação, podíamos dizer, como Código Civil, como uma obrigação, como um processo, onde o seu nascimento está nas modalidades das obrigações, a sua mobilidade na cessão de crédito, como também na associação de dívida, e ele distingue pontualmente o adimplemento. O adimplemento mereceu uma posição de destaque nesse tecido obrigacional regulado pelo Código Civil. Eu gostaria, então, de ouvi-lo sobre a aplicação da teoria da boa-fé no adimplemento contratual. Muito bem. Ministro, essa questão, ela se deve, na minha opinião, a dois movimentos. O direito civil, que seria o primeiro, fracassou ao longo do século XX em regular certas situações que efetivamente eram baseadas na hipossuficiência de certas partes, e isso demandou uma perda de espaço. Então nós tivemos o direito civil cedendo espaço ao direito do consumidor, cedendo espaço ao que nós poderíamos chamar de direito da locação predial urbana, cedeu espaço ao próprio direito do trabalho, que nasceu dessa incapacidade do direito civil de regular os vínculos entre trabalhadores e empregadores. Só que no final do século XX nós estamos vivendo um movimento no sentido inverso, de renascimento do direito civil como um direito geral, humanista e capaz de regular várias situações. Os próprios alemães não sentiram necessidade de elaboração de um Código de Defesa do Consumidor, mas inseriram no Código Civil, na reforma de 2000, diversos dispositivos para tratar quem eram iguais e quem não eram iguais nesses vínculos. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, ao meu ver, é um problema de desvio metodológico de tentar aplicar em situações em que não há hipossuficiência regras excessivamente protetivas a determinados sujeitos, que se escondem atrás dessas regras excessivamente protetivas para protelar situações que deveriam ser concluídas, porque eu aprendi isso na graduação e acho que isso não é mais tão verdadeiro, de que o contrato nasce para ser extinto e não para se perpetuar numa situação de inadimplência. Isso é absolutamente contrário ao que nós efetivamente aprendemos, mas na prática hoje a ideia é que o contrato é um instrumento de perpetuidade de uma situação de inadimplência. E isso é um desvio metodológico.
metodológico. E que, ao meu ver, também, isso eu seguiria o segundo movimento que nós estamos vivendo, é tão marcante esse problema, que o Código de Processo Civil e a legislação processual, em função dessa falta de adequação da interpretação da boa-fé nas relações privadas para esses casos, ele está se tornando um direito processual pró-credor, através da criação de mecanismos que facilitam a recepção do crédito no procedimento judicial pelo credor. Nós percebemos que toda a estrutura principiológica do Código de Processo Civil muda para permitir que o credor receba aquilo que lhe é devido, numa fase de inadimplemento, ou seja, de judicialização desnecessária, quando o direito civil poderia servir de anteparo e até de desestímulo a essas condutas de inadimplência por mecanismos como, por exemplo, a cláusula penal, que está completamente desmoralizada, com as suas reduções excessivas, substituída pela figura da pena pecuniária compulsória, que são as trintes. Que, ou seja, você entrega ao juiz uma função de coibir o inadimplemento, quando o próprio direito material já deveria fazê-lo. Isso é um desvio metodológico que está chegando na legislação processual como solução àquilo que nós, do direito civil, poderíamos encontrar. Bem, depois do intervalo voltaremos com o debate sobre revisão judicial dos contratos, autonomia da vontade e teoria da imprevisão.